Neste segundo domingo do Advento, a palavra é-nos dirigida pelo Evangelho de Marcos, no início do seu Evangelho, no primeiro capítulo, e nos chama a atenção sobre a necessidade de mudança. Mudança. Mudar, talvez muitos queiram, mas como mudar? Como realizar esse processo difícil de mudança? Talvez a mudança física, mudança de móveis, de coisas, não seja tão difícil, mas uma mudança de vida, de existência, está aí o grande desafio e o grande filão do Evangelho de hoje. Marcos coloca João no deserto, para se cumprir primeiramente as profecias de Isaías, aquele que era a voz que clamaria no deserto. Toda a pedagogia do plano de Deus tinha que se cumprir. E cumpriu-se com João. João se desloca para o deserto. E ali o deserto vai ser o seu grande quartel de pregação. O deserto vai ser o seu palco de pregação. Certamente a gente começa a pensar um pouquinho, a gente que medita um pouquinho começa a pensar. Porque João sai da cidade e vai pregar no deserto. A cidade é o lugar onde as pessoas moram, onde as pessoas convivem, onde as relações sociais, tanto do pecado como da graça, se realizam. O deserto é o lugar da ausência de pessoas. O lugar é o lugar das coisas mínimas. O lugar não é o lugar do desejo. As pessoas não querem o deserto. Elas querem o movimento. E a cidade é muito propícia para isso. Jerusalém, por exemplo, as beiras do mar Jordão, do Rio Jordão. João poderia estar pregando ali, mas não, João vai para o deserto. E aí começa a aparecer, talvez o primeiro empecilho, ou a dificuldade para a mudança. Muda-se quando a gente se desloca. Mudar é deslocar-se. Quem consegue se deslocar, sair do seu local, a gente começa o processo da mudança. E esse processo da mudança se faz no deserto da nossa existência, sem ninguém estar conosco. É um contato de intimidade, eu e Deus, eu e as minhas relações existenciais. É ali que a mudança pode acontecer. E aí aparece certamente o desafio da mudança. Porque ir para o deserto só se muda se você se desloca. Não se muda no mesmo ambiente. Quer ver, nós queremos mudança, mas continuamos no mesmo local. Queremos mudar de comportamento, mas não queremos deixar certas pessoas à margem, de lado. Queremos mudança, mas não queremos largar os nossos fardos, os nossos pesos, talvez os nossos pecados. Nós queremos mudança, mas queremos carregar conosco a nossa carga pesada. Por isso que a voz de João Batista no deserto é um clamor
no deserto da minha vida, porque eu desejo mudança, mas infelizmente eu não quero sair do meu local, do meu ambiente, da minha situação. E aí, certamente, a consequência é que nós não mudamos. Você pode observar na nossa vida, o que é que nós mudamos de fato? A gente vive o ano todo, 2014, neste ano 2014, você teve quantas oportunidades que Deus falou na minha vida. Quantas foram as convocações que Deus fizera. E qual foi a nossa resposta? O que nós respondemos? Por isso que João é a voz que clama no deserto. Em dois tipos de deserto. O deserto da indiferença e o deserto da vida dura, da mudança. Mudar é se deslocar, é sair do seu local, do seu ambiente de conforto. Mudança é como que um parto, é como que um nascimento novo. Para nascer é necessário sair do útero para existir. E quem não sai do útero não vai existir. É por isso que nós temos dificuldade de mudança. A mudança é difícil na nossa vida. Por isso que a mudança não ocorre na nossa vida com facilidade. Talvez tenhamos alguns desejos de mudança. A mudança mesmo, que é uma transformação, essa deslocação. Porque a mudança é como que um terremoto na nossa vida. É como que um vendaval que esparrama tudo aquilo que não está seguro. Essa é a função do vendaval, derrubar aquilo que não está fixo, que não está sólido. E a mudança é difícil justamente por isso. Por isso que João é essa voz que clama no deserto. E aí vem o conselho de João Batista. Qual é o conselho de João Batista? Preparai o caminho do Senhor, primeiramente. Porque o Senhor vai passar. E o Senhor só passa se o caminho estiver preparado. Deus não passa em caminhos que não estivessem preparados. E aqui nessa preparação nós falamos de catequese, talvez de evangelização, de conversão, de sacramentos. É preciso preparar o caminho do Senhor. O deserto, no deserto não existe caminho, porque é tudo uma solidão só. E nessa solidão existencial do deserto, João prega caminhos. Mas como fazer caminho no deserto? E aí vem o desafio do Evangelho. É preciso se deslocar, sair do seu conforto, do seu mundo existencial, cheio de barulho, para se deslocar para o deserto. Aí você vai fazer do seu caminho, seu trajeto de vida. E o segundo é endireitai as suas estradas. Nossa vida, tantas são elas, às vezes, que está com as estradas cheias de curvas. No deserto tudo é plano, tudo é reto, tudo é simples e tudo é igual. Por isso nós precisamos sair do nosso mundo para entrar numa outra dimensão, preparando o caminho do Senhor, porque o Senhor está chegando, e o Senhor vai chegar. Nós necessitamos de mudança. Às vezes, para mudar, nós fazemos uma plástica. Quantas pessoas mudam o seu rosto, o seu corpo, com cirurgias plásticas? Porque já que eu não posso mudar existencialmente, eu mudo visualmente.
Aí nesse mundo da plástica, veja vocês, a exploração da necessidade da mudança. A mudança é um dos temas mais cobiçados da humanidade. Quem não quer mudança? Todos nós queremos. Como nós não podemos mudar existencialmente, então vou mudar plasticamente. E aí, no mundo da plástica, da cirurgia plástica, aparecem tantas facilidades para nos dar aquela impressão que eu mudei. Para que você, olhando para mim, diga: puxa, você está tão diferente. Eu fiz uma cirurgia plástica, eu coloquei botox, eu coloquei ali hidrogel, fica com a bunda grande, aquele bundão assim, as coxas, os peitos. É o mundo, irmão. Depois não dá nada certo. Aí começam as infecções, e aquilo que era mudança virou um tormento, virou um sacrifício. Como que é a vida, não é mesmo, irmãos? A gente fala muito mal das mulheres, porque as mulheres têm mais vaidade para mudar do que os homens, né? Porque o mundo do homem é um mundo tão macabro, que tanto faz como fez, que nós vivemos violentados por uma sociedade que machuca tremendamente, e a gente vai se armando. Então, no mundo feminino, parece que o mundo é mais pegajoso, e essas mudanças plásticas acontecem mais. Talvez você é feia, né? Aí você usa uma boa maquiagem, fica bonita, porque dizem que não tem mulher feia, tem mulher mal cuidada. Você que está aqui, você se cuida. Você cuidar, irmã. Essa é a mudança, primeira mudança. Você sabe que muitos casamentos acabam porque a mulher nunca mudou. Virou aquela Antona a vida toda assim. Não muda, tem que mudar, irmã. Eu costumava falar antigamente, né? Que às vezes as mulheres vão dormir, ao invés de botar aquela roupa própria, aí bota aquelas camisetas dos partidos, camiseta da Dilma, vai dormir. O marido acorda, chega para dormir, está lá a Antona deitada com a camiseta da Dilma. Aí nada funciona, né? Aí acaba com as coisas. Isso é mudança, irmãos. Não é mesmo? Às vezes a gente é tão cascudo, né? Às vezes aquele marido cascudo. Isso é mudar. Um dia uma mulher reclamava, dizendo, chorando inclusive: meu marido é muito machista. Em casa eu gostaria de ter um lençol cor-de-rosa. Eu não posso usar lençol cor-de-rosa, que o meu marido não quer. Olha só cada imbecilidades que nós temos na vida, porque a gente tem dificuldade de mudança. John Kennedy dizia: somos o que fazemos. A mudança é a lei da vida, e aqueles apenas que olham para o passado ou para o presente irão perder o futuro. A mudança da vida, irmãos, se faz na abertura dos nossos olhares. E para você mudar, você não precisa muito sacrifício, não, é só observar as pessoas. Você que é filho, olha a vida do seu pai. Seu pai é exemplo de alguma coisa, se for, imite-o, mas se não, renegue-o. E a gente não aprende isso com as pessoas. Olha o seu vizinho, como ele se comporta. O comportamento dele é um comportamento adequado ao Evangelho. Se não for, rejeite esse comportamento. Você é um marido cascudo, está na hora de mudança. Você é uma mulher indelicada, uma esposa indelicada, é hora de mudar.
Na comunidade existem tantos conflitos, por quê? Porque nós temos medo de mudança. A gente tem medo que se eu mudar, o outro vai pisar sobre mim. Isso é uma questão de, primeiramente, autoestima muito baixa. Segundo, falta de acreditar em nós mesmos. Mudança é necessário porque nada é permanente. Tudo é transitório, tudo passa. Esse mundo que vai passando, eu também tenho que aprender a ir mudando. Veja você na igreja, as coisas, eu fui numa igreja por aí fazer confissão, depois tinha missa. Ali tinha um monte de mulheres, daquelas que usam saia comprida e usam véu. Irmão, quando eu era moleque, que eu ia em Machado, que o Concílio Vaticano não tinha começado ainda, as mulheres usavam véu. Isso já acabou faz tanto tempo. E agora voltou tudo de novo. Aquilo que era lá do antigamente. Os padres, os leigos estão resgatando. O pessoal vem aí no atendimento de confissão. Eles não vêm com o catecismo da Igreja Católica, não. Eles vêm com o catecismo de Pio IX. Pio X. Antigo. Quando falam de moral, eles leem aqueles livros da década de 50, 60, que é a década de referência, antes do concílio. Como é difícil a mudança. Como é difícil a gente querer mudar. Mudar é trazer inovação, ideias novas, ideais novos. Mudar é mudar de perspectiva. Esse dia eu fiquei feliz com um casal da comunidade. Depois de tantos anos sem estudo, fizeram vestibular, passaram em arquitetura. Legal, depois dos seus quarentão, mais de 40 anos, sem estudar, começar uma vida nova. Começar uma vida nova. Esse dia tivemos a formatura das crianças. Criança não, dos meninos, rapazes, né, e moças aqui da escola do Formosinho, daqueles rapazes e moças que estavam ali. Um deles, com 17 anos, passou em 2 faculdades, sem fazer escola particular, sem fazer cursinho, pela dedicação, irmão. E começa isso pela família, pela casa, pelo orgulho do pai, da mãe, em criar filho assim, dedicado ao estudo, se é aquilo que ele quer. A gente vai fazer pelo filho. Às vezes nós fazemos coisas pelos nossos filhos que eles não necessitam, não precisam, porque eles não têm capacidade, não foram preparados para isso, foram preparados para a mudança. Mudar é afastar-se. Afastar-se de coisas e de pessoas. Agora vai vir o Natal. Vocês vão ver, a maioria de nós vai fazer o mesmo Natal de sempre. Por isso que eu admiro o crente. Crente não se encontra com outros que não sejam crentes. E quando os católicos fazem coisas, eles não vão. Porque eles não acreditam naquilo. Para que eles vão? E nós católicos fazemos uma fusaca em tudo. E nós estamos em todo lugar. Porque nós não acreditamos em mudança. Nós não acreditamos que é possível mudar. E nós precisamos aprender a mudar com pessoas, afastar-se de pessoas que são nocivas. Um espírita faz isto. O espírita sabe que aquela pessoa, ela tem uma tendência reencarnacionista, ela não se aproxima dela, porque ela é negativa. Mas católico, cristão não faz isso, irmão. E o Evangelho está me fazendo esse convite, que é preciso mudar nos meus desertos da vida. Então você se afasta das pessoas.
Essas pessoas não podem fazer parte da minha vida, porque elas são negativas, não constroem nada. Nós vamos fazer o Natal, certamente você vai se encontrar com todo aquele povo que não frequenta a igreja, que não vai à igreja, que não dão testemunho, que não tem vida cristã, e você vai estar ali, junto com eles, partindo o peru. E talvez rezando até um Pai Nosso, hipocritamente, porque ninguém acredita naquilo que estão fazendo ou celebrando. Talvez nem acreditam no próprio Jesus, porque se acreditassem, teriam uma vida diferente. Esse processo da mudança, quantas pessoas acabam caindo na esparrela de namoros frustrados. Eu já vi na minha vida alguém dizer assim, olha, mães que infelizmente falam isso para as filhas, o seu namorado não presta, mas quando ele casar ele pode mudar. Esperar casar para mudar a desgraça, irmão? Larga antes de casar, você ficar feliz, realizada, solteira, mais feliz. Não, o pessoal espera, quem sabe se ficasse grávida, resolveria outra desgraça, mais uma, além do que já tem. Irmão, mudança, mudar, é se deslocar, é sair do seu comodismo para entrar no seu deserto. E ali no seu deserto, você reflete, você pensa, porque o deserto é o lugar da secura. O deserto é o lugar onde não tem nenhuma opção. E a única opção é curtir aquilo que o deserto lhe oferece. E o que o deserto me oferece? Nada. Nada. Então é isto que certamente significa mudar. Por isso que João Batista dizia, olha, eu vos batizo com água, mas aquele outro vos batizará com Espírito. Isto é, eu os limpo com a água, mas aquele Jesus lhes dará a força do Espírito para acreditar na transformação da vida. Que essa palavra do Evangelho nos oriente a mudança de vida. Precisamos de mudança, irmãos. Querendo Deus.